Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aí da nossa disciplina Teoria Macroeconômica. Então, esse vídeo nós iremos iniciar aí o debate sobre a chamada macroeconomia clássica, né? A programação estabelecida aí no nosso cronograma de estudos. A princípio, nós tínhamos definido fazer um único vídeo aí sobre todo o conteúdo da chamada macroeconomia clássica, mas nós acreditamos que seria interessante fazer vídeos de acordo com as aulas diárias, né? Acho que fica mais didático e menos cansativo. Bom, vamos dar início aí ao debate, né? A respeito desse módulo 1, referente à parte 1, repito, a chamada macroeconomia clássica. Então, pessoal, dentro desse ambiente onde nós estamos aí nessa tentativa de investigar a evolução da teoria do pensamento macroeconômico, né? Investigar, como foi dito aí, os principais instrumentos e ferramentas à disposição da análise macroeconômica para nós entendermos como as políticas macroeconômicas elas podem ser bem mais sucedidas no sentido de fazer um desenho dos melhores instrumentos, sejam eles monetário ou fiscal, na tentativa de minimizar as chamadas flutuações cíclicas, né? Esse é o principal objetivo da nossa disciplina, entender como é que se comportam essas flutuações cíclicas e mais ainda, como a política macroeconômica ela pode se tornar um instrumento relevante nessa tentativa de minimizar a flutuação que se observa na atividade econômica, né? Então, todos os modelos macroeconômicos temos variáveis chaves na nossa análise, né? Eu havia comentado em vídeos anteriores que a macroeconomia ela se debruça sobre o comportamento das principais variáveis macroeconômicas, sempre levando em consideração o foco e o objetivo principal de entender essas flutuações cíclicas. É óbvio que, como a nossa variável determinante é o movimento cíclico da atividade econômica, não é demais lembrar que o efeito da volatilidade do produto, dos movimentos cíclicos da atividade econômica, acaba repercutindo em outras variáveis econômicas, não é? Então, temos sempre em mente aí 4 principais variáveis macroeconômicas, não é? Produto, inflação, preços no caso, juros e câmbio. Especificamente relacionado aí à macroeconomia clássica, temos 4 principais variáveis macroeconômicas, tendo em vista o escopo da investigação e o objeto de investigação da teoria clássica, que é produção, emprego, preços e juros. Nesse momento, como iremos tratar de uma economia fechada, a taxa de câmbio ela não está sendo considerada, né, na nossa análise, porque o debate que será iniciado é um debate onde nós buscamos aí entender como surgiu a macroeconomia e o entendimento sobre o surgimento da macroeconomia, né, tem por objetivo nós desenharmos o modelo apresentado ali como crítico aos olhos do Keynes, quando o mesmo publicou lá a sua famosa obra, né, a Teoria Geral do Keynes, que em 1936 foi com a publicação dessa obra que demos aí o start da chamada macroeconomia. O próprio conceito de macroeconomia ele se inicia, né, o conceito de macroeconomia ele é criado ali em 1936 com a publicação da obra de Keynes, Teoria Geral. E todo o debate que é construído na Teoria Geral do Keynes tem uma tentativa de fazer um apontamento crítico à teoria mainstream, até então dominante, né, no caso a teoria clássica, a teoria neoclássica, haja vista que essa mesma teoria não consegue elucidar os problemas até então apresentados pela Grande Depressão de 1929. Né? Então, todo o debate que nós iremos iniciar
a respeito da chamada macroeconomia clássica leva em consideração o entendimento aí das principais variáveis apontadas aí pela observação do Keynes como relevantes nesse entendimento de nós enxergarmos aí essa chamada macroeconomia clássica. Então, como entender seus movimentos, né? Como entender essa dinâmica aí que ocorre e essa interação que ocorre entre essas principais variáveis de natureza macro, como produção, emprego, preços e juros, né? Então, vamos fazer uma tentativa de releitura da realidade, né? No vídeo relacionado à pergunta que nós fazíamos do que é macroeconomia, eu apontei para vocês que os modelos macroeconômicos, eles são muito importantes, eles são uma espécie de caricaturas, né, da realidade. Então, dificilmente um modelo macroeconômico ele pode contemplar todos os problemas a priori existentes na economia. Então, como é que a gente faz essa releitura, né? Como é que é feita a releitura de um ambiente econômico, da realidade econômica? Então, os modelos macroeconômicos eles servem para isso, né? Para nós, a partir da identificação e da imposição de algumas hipóteses, é possível, é factível nós construirmos uma estrutura analítica que possamos aí capturar algumas relações causais nesse entendimento de como essas principais variáveis econômicas, macroeconômicas se comportam, como por exemplo, aí observamos aí diversas figuras do famoso quadro da Mona Lisa, né? Então vejam que nós temos 3 possíveis situações com essa tentativa de nos aproximar ao máximo do quadro da Mona Lisa, e cada uma, né, com um olhar diferente, né? A primeira Mona Lisa aí tomando um chá, a segunda Mona Lisa aí vestida de Branca de Neve, e a terceira Mona Lisa aí com o seu pet, né, com um gato, onde nós sabemos que nenhuma das 3 figuras elas são fidedignas ao verdadeiro quadro da Mona Lisa, mas é uma aproximação, é um olhar diferente. Cada desenhista aí teve um critério para estar montando aí essa figura da Mona Lisa. Então os modelos, pessoal, eles são próximos a isso aí, né? Às vezes os modelos eles têm essa tentativa aí de se aproximar ao máximo da realidade, mas com algumas dificuldades de observação, né? Assim, é óbvio que nunca um modelo vai se aproximar da realidade. Então, essas 3 Mona Lisas aí, elas tentam expressar exatamente essa dificuldade que muitas vezes a teoria macroeconômica, os modelos macroeconômicos dificilmente conseguem ser fidedignos ao ambiente real da economia, mas é uma aproximação, né? É uma tentativa aí de capturarmos as principais relações causais existentes entre as principais variáveis que nós almejamos estudar e investigar, né? Então, vamos tentar fazer uma releitura da realidade, né? E nada mais convincente do que estudar os modelos macroeconômicos, né? Então, entendam os modelos macroeconômicos como uma tentativa de aproximação da realidade. É óbvio que, como eu sempre tenho comentado, esses modelos eles apresentam limitações, mas eles trazem também alguns avanços no sentido da facilidade nós conseguimos enxergar aí possíveis relações causais, né? E óbvio também que isso nos facilita entender como as políticas macroeconômicas elas podem ser mais felizes, mais eficazes com aquele nosso principal objetivo de sinalizarmos políticas macroeconômicas com o objetivo de estabilizar o comportamento da atividade econômica ao longo do tempo, né? Então, o primeiro ponto aí, né, é entender a produção. O que determina a produção no modelo clássico?
não é? Tendo em vista que nós temos aí quatro principais variáveis nesse ambiente macroeconômico, não é? Produção, emprego, preços e juros. O que os clássicos se referem em relação à produção? É óbvio que sempre nos questionamos, né? O que está por trás do ambiente clássico? Da mesma forma que a macroeconomia clássica ela foi uma plataforma muito importante para o Keynes ali em 1936 apresentar todo o seu olhar crítico em relação ao pensamento mainstream, né, o pensamento neoclássico, o pensamento clássico, e esse olhar crítico do Keynes ali em 1936 ocorre porque essa teoria clássica, essa macroeconomia clássica, esse pensamento mainstream dominante não consegue dar resposta aos grandes problemas apresentados pela economia até então por conta da Grande Depressão de 1929. Então, o motor, né, a motivação do Keynes para a apresentação ali da teoria geral em 1936 é exatamente esse olhar crítico frente ao pensamento clássico. Mas assim, o que precede o pensamento clássico? Se nós queremos entender aí o pensamento clássico, o que está por trás do pensamento clássico e de que maneira surge o pensamento clássico, né? Então, sendo bem introdutório, a gente tem aí a chamada Revolução Clássica, né? Que ocorre ali entre os séculos XVI e o século XVII, e essa Revolução Clássica ela tem como plataforma o ataque aos dogmas mercantilistas. O que são os dogmas mercantilistas? A crença no metalismo e a crença e a necessidade de intervenção estatal, né? Então a gente sabe ali que na época das grandes navegações, né, há uma tentativa e uma crença de que a riqueza e o poder de uma nação eram determinados por seus estoques de metais preciosos, e a necessidade de intervenção estatal, tendo em vista a crença da necessidade da intervenção do Estado para direcionar o desenvolvimento do sistema capitalista. De que forma? Ora, uma vez que os mercantilistas advogavam que um país ele é tão rico quanto maior for o acúmulo de metais preciosos, a necessidade de intervenção estatal ela ocorre por conta da necessidade de imposição de práticas alfandegárias com o objetivo de que os países desestimulem as importações, né? Uma vez que o aparecimento de um saldo positivo na balança comercial faz com que exatamente, uma vez que as economias elas recebem em troca frente às suas exportações metais preciosos, o aumento significativo das exportações em detrimento das importações fazia com que os países ampliassem a sua riqueza, tendo em vista um aumento aí na quantidade de metais preciosos advinda aí com o aumento das exportações. Então, se o Estado, né, se os governos estimulam, ou melhor, desestimulam as importações, automaticamente os países apresentariam aí saldos positivos na sua balança comercial e automaticamente isso incrementaria ainda o acúmulo de metais preciosos. Porém, a crítica que é feita ali pelos clássicos, né, questiona essas práticas intervencionistas. De que maneira? Ora, se todos os países começam a praticar e desestimularem as importações, por exemplo, com a imposição de tarifas alfandegárias, na tentativa de encarecer mais as importações, chegará um momento onde nenhum país vai conseguir exportar para outros países, porque a importação de um país é a exportação de outros países. Então, se essa tentativa de desestímulo das importações é observada por os diferentes países, automaticamente as exportações também elas serão desestimuladas. Então, segundo a lógica e a crítica clássica que é feita frente aos dogmas mercantilistas, é que o sistema acaba se saturando, né? Então, daí surge a chamada Revolução Clássica, com essa tentativa de fazer crítica ao pensamento mercantilista, né? Então, o termo clássico, pessoal, ele foi usado por Keynes para se referir a todos os economistas que tinham escrito sobre questões macroeconômicas antes de 1936. Então, tem todo esse olhar crítico, né, que surgiu
a partir dos desdobramentos da obra do Adam Smith em 1776, né, e do David Ricardo, sempre com essa tentativa de fazer crítica aos dogmas mercantilistas, né, nesse horizonte de tempo, nesse período entre 1776 e o início da década de 30 do século passado, é notório que a evolução do pensamento econômico, né, nós podemos separar diferentes obras e diferentes autores com diferentes percepções. Né? Nós temos aí os chamados economistas clássicos, né, como o próprio Adam Smith, o David Ricardo, o John Stuart Mill, com a sua obra aí, Princípios de Economia Política de 1848. Nós temos aí uma geração dos chamados economistas neoclássicos, né, sobre aí no caso a representatividade do Alfred Marshall, o Pigou, né, com a sua obra ali em 1933. Então, do ponto de vista da evolução do pensamento econômico, há uma distinção realmente entre o que sejam economistas neoclássicos e o que sejam os economistas clássicos. Porém, nesse olhar a respeito da evolução da teoria macroeconômica, o que nós iremos considerar como clássicos é tudo aquilo que precede a obra do Keynes de 1936, porque a nossa leitura a respeito daquilo que vem a ser a chamada macroeconomia clássica, é o olhar do Keynes, é a caricatura que o Keynes está enxergando como o modelo que busca explicar a Grande Depressão de 1929, até então pela corrente dominante, representada ali pelos pensadores clássicos, né? Então é claro que existe uma distinção ali entre um ambiente clássico, entre um ambiente neoclássico, né? O ambiente neoclássico está muito mais próximo a teoria microeconômica que nós estudamos ali nas disciplinas de microeconomia. Possivelmente a leitura de Keynes é uma aproximação muito mais fidedigna em relação aos chamados economistas neoclássicos, tá, pessoal? Mas é importante nós sabermos aí onde é que se inicia esse debate sobre o pensamento macroeconômico, né? Então, em resumo, né, o pensamento clássico ele tem como plataforma essa tentativa de questionar os dogmas mercantilistas, né? Por essa necessidade de questionamento da intervenção estatal advogada ali pelos pensadores mercantilistas, né, que surge, de acordo com os preceitos clássicos, a famosa frase laissez-faire, laissez-passer, né, deixar correr, deixar passar, não há que ter intervenções do Estado na economia, né? E de onde vem isso? Né? Vem exatamente dessa tentativa dos pensadores clássicos questionar essa alta intervenção estatal, né? Frente à necessidade de acúmulo de metais preciosos. Tá? Os avanços, né? Então sabemos aí que nós temos uma distinção entre aquilo que é clássico, aquilo que é neoclássico, né? Então os avanços teóricos que diferenciam os períodos clássico e neoclássico eram relativos à teoria microeconômica, né? Para Keynes, a teoria macroeconômica dos dois períodos era homogênea o suficiente para ser tratada de maneira indiscriminada. Então, se nós observarmos aí as fases de evolução da teoria macroeconômica, apenas um adendo, né, de como nós iremos caminhar ao longo da disciplina de macroeconomia, esse primeiro olhar sobre os economistas clássicos, né, todo esse pensamento que precede 1936, referente à teoria geral do Keynes. Na sequência, nós iremos fazer uma investigação sobre modelos associados aos desdobramentos posteriores aí à obra do Keynes, a chamada síntese neoclássica, uma época aí entre a década de 40 e a década de 50, a chamada síntese neoclássica, os chamados modelos keynesianos. É nesse momento onde nós iremos nos debruçar no chamado modelo ISLM, modelo ISLM-BP, conteúdo que será discutido ali no segundo módulo do curso, né? A década de 60, a década de 70, muito caracterizada pelos modelos pelo lado da oferta, tá, pessoal? E muito importante no sentido de entender como é que está a teoria macroeconômica mais contemporânea, né? Assim, nos períodos recentes, né? Essa macroeconomia contemporânea, ela surge exatamente a partir dos desdobramentos da chamada
revolução das expectativas racionais, ali com o pensamento novo clássico da década de 70, tendo em vista dois pontos históricos importantes no tempo, que a primeira é o primeiro choque do petróleo no início da década de 70 e o segundo choque do petróleo no final da década de 70, né? Pós discussão aí dos novos clássicos, surgem importantes teorias, né? Os modelos, os chamados modelos de segunda geração novo clássico, que irão se contrastar ali com os chamados modelos dos novos keynesianos da década de 80. Então, essa linha do tempo é importante para a gente entender, né, os desdobramentos que irão ser discutidos ao longo da disciplina, né? Mas um ponto importante é o que é essa chamada macroeconomia clássica, né? Que ponto no tempo nós estamos? Nós estamos nesse ponto no tempo onde é o olhar do Keynes daquilo que precede a década de 30, ou seja, aquela corrente dominante na economia que a priori foi infeliz em não conseguir, naquele momento, enxergar os problemas da Grande Depressão de 1929. Isso foi uma motivação aí para o Keynes estar formulando aí as suas teorias, né? Quais são as principais considerações ou, eventualmente, características, né, de maneira geral, ali no pensamento clássico? Né? Primeiro é que as forças de mercado tendem a equilibrar a economia em pleno emprego. Então, vamos entender, né, o que seria essa ideia de pleno emprego. A quantidade de moeda afeta apenas o nível de preços da economia, a chamada neutralidade da moeda, né? E é válida a lei de Serre, que a oferta cria sua própria procura, né? Ou seja, ao produzir alguma coisa, estamos criando poder de compra para os indivíduos, né? Então, de maneira geral, né, podemos aí caracterizar esse pensamento clássico, né? E sempre é importante, pessoal, que esse olhar a respeito da chamada macroeconomia clássica é o olhar do Keynes, tá? Sim, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa de entender o porquê o Keynes está buscando criticar esse pensamento clássico ou essa chamada macroeconomia clássica, tá? Então, inicialmente, né, como entender a dinâmica da macroeconomia clássica? Primeiramente, vamos enxergar aí como se determina a produção, né? Ou seja, a chamada oferta agregada clássica. Então, inicialmente, para entender como se determina a produção nessa chamada macroeconomia clássica, nós temos aí uma função de produção, onde nós estamos apontando aí, associando, né, aquela velha função de produção que nós estudamos ali na microeconomia, onde estamos associando que a produção é uma função tanto do nível de capital da economia quanto da quantidade utilizada do fator mão de obra. Colocado aí algumas hipóteses nessa função de produção, né? Onde, a princípio, nós consideramos que o estoque de capital é fixo, né? E como nós estamos tratando uma economia num dado período de tempo, é factível e fácil aceitarmos que o nível de capital de uma economia ele pode ser constante em um determinado momento do tempo, né? A tecnologia e a população também são consideradas como constantes, né? Então, a produção Y, ela varia no curto prazo com alterações única e exclusivamente a partir de variações na quantidade utilizada do fator mão de obra, né? Então, isso é uma relação importante que está sendo imputada na análise dentro desse ambiente macroeconômico clássico. Então, uma primeira condição inicial é a presença aí de uma função de produção com algumas características e algumas hipóteses, né? De modo que o principal determinante aí desse produto, dessa produção real, é a utilização do fator trabalho. Importante destacar que essa função de produção ela preserva aquelas características convencionais da função de produção microeconômica, né? Diferentemente, o que distingue essa função de produção no âmbito macroeconômico daquela função de produção microeconômica, que nesse caso é como se nós estivéssemos somando todas as funções de produção das N empresas que operam no mercado e operam na economia, né? Então, nós temos aí uma função de produção com
suas características preservadas, sobretudo a chamada lei dos rendimentos decrescentes, né? Então, nós sabemos que, à medida que nós introduzimos mais mão de obra na função de produção, o produto se amplia, porém, a taxas decrescentes, né? Automaticamente, de acordo com a lei dos rendimentos decrescentes, né? Esse segundo gráfico aqui traz a chamada produtividade marginal do trabalho, e à medida que ocorre uma ampliação no uso do fator trabalho, o produto marginal do trabalho ele vai se reduzindo. Então, nós temos fases, né? Em relação às chamadas taxas de crescimento da produtividade marginal do trabalho, entre 0 e N', o Y, né, o produto cresce a taxas crescentes, né, análogo a essa fase aqui do gráfico. Entre N' e N2', eu tenho um crescimento, o produto cresce, porém a taxas decrescentes, né? E a ideia é que, à medida que haja uma expansão posterior a N2', o produto marginal do trabalho ele decresce, né? Ele se torna negativo. Essa é a ideia. Então, uma conclusão importante aqui, né, até esse momento, é que o fator mão de obra é a principal variável determinante aí do nível de utilização, do nível de produção da economia. Importante destacar, né, que o produto marginal do trabalho é determinado a partir da derivada da função de produção com relação à variação do fator mão de obra. Então, nós sabemos, né, conceitualmente que a derivada da função de produção com relação à derivada de um fator de produção é automaticamente o produto marginal desse respectivo insumo de produção, como o nível de capital é tido como constante. E como nós estamos extraindo aqui a derivada da função de produção com relação ao fator mão de obra, o resultado é exatamente a produtividade marginal do trabalho. Tá? Então, repetindo, né, é respeitado aí a chamada lei dos rendimentos marginais decrescentes, né, ao aumentar-se o fator variável, sendo dada a quantidade de um fator fixo, no caso o fator variável, o fator mão de obra, e mantendo fixo aí o fator capital, a produtividade marginal do fator variável passa a diminuir a partir de determinado ponto, né? Então, no nível máximo de produção, o que a gente faz, né? Igual a zero, a nossa derivada da função de produção com relação a variação do fator, no caso específico, mão de obra, né? Então, como a quantidade do fator trabalho determina o nível de produto a partir da função de produção anterior, nos resta investigar os fatores que determinam o nível de utilização do insumo trabalho. Então, pessoal, nesse momento, nós queremos, como o nosso principal objeto de investigação é entender a atividade econômica, e pela leitura da chamada macroeconomia clássica observada ali pelo Keynes, né? Então nós temos um primeiro apontamento. O que determina o nível de produção? A partir de algumas hipóteses que foram colocadas. O que determina o nível de produção é exatamente a quantidade utilizada do fator trabalho. Mas aí a gente pode questionar, e o que determina a utilização do fator trabalho? Né? Para os economistas clássicos, essa quantidade de mão de obra empregada, ou seja, a quantidade utilizada do fator insumo trabalho, era determinada pelas forças de oferta e demanda lá no mercado de trabalho. Então, para entendermos o quão o emprego influencia o nível de atividade econômica, se nós já sabemos nesse momento que a variável emprego é o principal determinante do nível de atividade econômica, entender a dinâmica da atividade econômica é a nossa grande preocupação aqui dentro de todo esse ambiente macroeconômico, nos resta agora entender o que determina a quantidade utilizada do fator mão de obra. E para a macroeconomia clássica, a quantidade utilizada do fator mão de obra é determinada exatamente pelas condições de oferta e demanda no mercado de trabalho. Então, na próxima aula, iremos ter essa preocupação, entender a dinâmica do emprego, já que entender o emprego é condição básica para nós entendermos aí os movimentos
do nível de atividade econômica. Então, na próxima aula, o estudo, né, o debate será a respeito dos determinantes do emprego dentro desse ambiente macroeconômico clássico.